Bom dia, graça e paz. Sexta-feira, já estamos rompendo mais uma semana e no decorrer de toda esta semana voltamos a nossa atenção, meditamos na palavra do profeta messiânico, o profeta Isaías, aquele que mais revelou a Jesus Cristo no Antigo Testamento por meio dos seus escritos. E não poderia ser diferente nesta manhã de sexta. Eu quero fechar a meditação no livro de Isaías, no capítulo 66, o último capítulo, verso de número 22. Meu amado irmão, minha amada irmã, se deleite nesta palavra de conforto e de consolo que Isaías traz ao nosso coração para esta manhã, através do programa Amanhecer com Deus. Está escrito na palavra: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aleluia! Que bênção! Que palavra profética! E é impressionante como que os olhos proféticos de Isaías agora examinam o futuro e se concentram na missão universal da igreja. Ele diz que o Senhor conhece as nossas obras, os nossos pensamentos. O texto diz que o Senhor haverá de ajuntar nações e línguas, e estas contemplarão a glória do Senhor, que Ele trará a todos os nossos irmãos das nações, e Ele ajuntará e somará e tomará para si sacerdotes e levitas. E Ele vem nos dizer agora desta restauração final do universo, que o verso 22 a 24, o verso 22 que nós acabamos de ler, dá início a esse entendimento. Quanto à missão cristã, o profeta Isaías, ele destaca aqui 3 aspectos. Primeira missão: seu campo de ação inclui todas as nações. Os versículos 18 a 20 nós encontramos 4 referências a um ajuntamento de todas as nações. Segunda missão cristã que nós temos: seu motivo. O fator que desencadeia a ação é a rejeição ao evangelho por parte de Israel. Lucas afirma que esse fato no livro de Atos, em 4 situações distintas, como que o povo acaba por rejeitar. E isso corresponde à visão do apóstolo Paulo, unindo judeus e gentios em Cristo. Terceira missão cristã que eu e você podemos aprender nesta manhã. O objetivo da missão cristã é a glória de Deus, proclamada pelos missionários e vista e reconhecida através dos seus discípulos. É por isso que Isaías está trazendo esses 3 aspectos. E agora, a partir do verso 22, Isaías avança rapidamente para o final da história, a consumação de todos os séculos, quando Deus criará um novo céu e uma nova terra. Ele já havia se referido a isso no capítulo anterior. Lá no capítulo 65, verso 17, a palavra de Deus assim diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E mais tarde, Jesus e os seus apóstolos irão repetir esta mesma profecia. Dá uma olhada lá em Mateus 19, 28. Depois confere lá a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. E por fim, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, verso 1 e o verso de número 5. 2 características se destacam aqui, meus amados ouvintes. A primeira é que esse novo universo será em parte material, uma vez que incluirá uma nova terra, transformada e glorificada. Mais tarde, o apóstolo Paulo irá escrever que a própria natureza criada será libertada da escravidão em que se encontra
E isto Paulo registrou aos Romanos capítulo 8, verso 18 ao verso 25. Assim como os nossos corpos ressuscitados desfrutarão ao mesmo tempo da continuidade e da descontinuidade com esses corpos, o novo céu e a nova terra desfrutarão desta mesma continuidade e descontinuidade. O segundo aspecto que eu e você podemos observar aqui, a segunda característica, melhor dizendo, é que o novo céu e a nova terra irão permanecer tanto quanto os seus habitantes. Somente aqueles que deliberadamente se rebelarem contra Cristo serão destruídos. É como o lixo entregue ao depósito fora de Jerusalém. Versículo 24 desse capítulo 66 diz assim: E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando... capítulo 66, eu li aqui para vocês o 65. O capítulo 66, ele vai dizer assim: Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Misericórdia, irmãos! Misericórdia, pois este será o resultado de todos os filhos da desobediência, de todos aqueles que se rebelam contra Deus. É por isso que essas duas ênfases da missão e da restauração definitiva, elas estão vinculadas ao ensino de Jesus, pois ele ordenou que levássemos o evangelho até aos confins da terra, e só então o fim se dará. Os dois fins irão coincidir. Enquanto isso, o intervalo, o interregno desse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, esse tempo deve ser preenchido pela obra querigmática, a obra proclamadora do Evangelho, a obra de podermos anunciar a Jesus, de ensinar tudo quanto Ele nos ordenou. Esta é a missão da igreja para todo mundo. Enquanto que as pessoas estão correndo atrás dos seus milagres, enquanto que as pessoas querem os seus bens, seus carros, suas casas, e não há nada de errado nisso, mas os homens se tornaram antropocêntricos. Os homens estão interessados na sua bênção, quando deveriam estar preocupados em abençoar o seu próximo com as boas novas dos céus. Essa é a missão da igreja: anunciar a Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E esta é a nossa missão. Não é enriquecer aos homens na terra, mas acumular tesouros nos céus, através de um Deus que salva o perdido e resgata, tirando das densas trevas e transportando para o seu reino da luz. Pense nisso. Pare para pensar na sua vida. Pare para refletir quais têm sido os seus principais objetivos enquanto vivo nesta terra. Se você está voltado para o aqui ou se você está voltado para aquilo que está por vir, o novo céu e a nova terra. Encha seu coração de esperança e comece hoje a servir a Jesus, proclamando o seu evangelho. Bom dia, boa sexta-feira, excelente oportunidade de viver a Jesus Cristo. Shalom Adonai.